Olá, me chamo Mariana, eu sou membro da equipe MCR, Instituto Mente e Cérebro. Primeiramente, agradeço aceitar nosso convite, doutora Natana, é um prazer tê-la aqui conosco. A doutora Natana também faz parte da equipe MCR, ela é neurologista. E eu já vou começar com uma perguntinha, doutora. Me diz como que é, na prática, fazer parte de um serviço que atende pacientes de AVC do Brasil todo, 24 horas por dia. Primeiro, agradecer pelo convite, Mariana. Ahn, Bom, digamos que é algo diferente, novo, né? E é muito gratificante, na realidade, né? A gente poder ofertar esse serviço, né? Essa perspectiva de o paciente conseguir melhorar seus déficits, alcançando qualquer paciente, em qualquer região do país, assim, mesmo distante, né? Poder avaliar, conversar, conhecer um pouco dessas histórias e poder, principalmente, ajudar esse paciente, mesmo não estando no mesmo local que ele, né? Então, eu realmente estou muito feliz, participando disso tudo. E você tem algum caso que foi marcante, assim, quando você atendeu pelo tele-AVC, que fez realmente a diferença na decisão do desfecho desse paciente? A gente já atendeu vários casos, né, como equipe, e um caso que me marcou bastante foi de um colega médico que estava indo para o seu plantão e no meio do plantão de um dos hospitais que a gente dá suporte, ele acabou iniciando com déficits focais, foi diagnosticado com AVC e recebeu o tratamento agudo e reverteu esses déficits. Então, assim, foi bem marcante e bem emocionante, assim. Bacana, legal. E a última pergunta. O que que você diria realmente, assim, para um hospital que ainda não tem o serviço, né, de atendimento de AVC? Se vale a pena, se não vale? Seria a sua indicação ali, o seu ponto? É, A gente sabe que não só no Brasil, como no mundo, o AVC é uma enorme causa de morbimortalidade, né? E a gente sabe que médicos neurologistas no país, tanto no Brasil quanto no mundo mesmo, não estão totalmente bem distribuídos, né? Geralmente eles ficam mais em capitais, em regiões mais centrais. Então, para hospitais que ficam em áreas onde não tem um especialista em loco, né, 24/7, acho que ter esse serviço de suporte auxilia o hospital, mas principalmente o paciente, né, que chega ali em fase aguda com o déficit, que vai ter a oportunidade de receber esse tratamento que antes do serviço ele não teria oportunidade, né, ele ia ser tratado de uma forma conservadora. Então, acho que realmente é um serviço que vem para tentar mudar esse paradigma, assim. Bom, agora eu quero chamar para nossa conversa um convidado muito especial, o senhor Orli. Ele foi atendido em Pelotas em 12 de setembro de 2024, às 11 horas da manhã. A senhora lembra desse caso, doutora Natana? Sim, lembro sim. Na realidade, foi um dos primeiros pacientes que eu tive a oportunidade de atender no serviço, né? Logo quando a gente iniciou o serviço de tele-AVC, que foi esse Orli numa manhã ali. E foi realmente a primeira trombólise, na realidade, que eu pude fazer nesse serviço. Tudo bem, senhor Orli? Eu queria fazer algumas perguntas para o senhor. Eu queria saber a respeito do que o senhor sentiu, né, quando você começou a ter os sintomas do AVC. O que passou pela tua mente? Você imaginou que você pudesse estar tendo um AVC naquele momento? Já tinha ouvido falar de um AVC antes? Não, eu tinha um caso muito recente da família do meu pai que teve AVC. Até tinha sido uns meses atrás. Foi em maio e em setembro eu tive o meu. Uhum. Ah, o que aconteceu, né? Na véspera, nós estávamos com problema de enchente aqui em Pelotas, não sei se vocês lembram. Eu fui atingido pela enchente, né? E eu estava lá na minha casa, na praia lá, fazendo uns reparos. E lá, entre uma mensagem e outra que eu passava para os meus clientes, eu notei um problema na minha voz, estava enrolada. Sentia a língua enrolada, eu escutava o próprio áudio, tinha até uma coisa estranha, mas não dei bola, não dei bola. Ah, Chegando em casa à noite, a minha esposa foi e viu que eu estava com a boca torta. Aí sim que eu notei. Me veio à mente, não, estou tendo um AVC. A gente procurou ajuda médica naquela noite, né, num hospital que não era referência, a gente não sabia, né? O pessoal lá nos atendeu, achou que era um pico de pressão alto, que era um AVC transitório, e me mandou para casa. O outro dia, de manhã,
ah, até por orientação do próprio médico que nos atendeu, vamos procurar um auxílio médico, né, para fazer uns exames, e aí sim me deu o AVC que eu tive que depois procurar o auxílio do hospital universitário. E tendo essa história perto de você, né, próximo à família, o senhor ficou com algum receio de que pudesse ficar com esses déficits, que não pudesse retornar o que o senhor fazia antes, como era o senhor antes? A princípio não, porque foi uma coisa interessante, porque no momento que eu tive 2, 3 dias de UTI, mais 15 dias internado. Nesse período eu não tive problema nenhum, estava bem tranquilo, mas tranquilo mesmo, tá? Ah, Depois que eu saí do hospital, eu tive um problema mais emocional, assim, né? Um pós-traumático, né? Uhum. Mas nunca tive esse receio. É óbvio, depois que eu fui saber das informações, das consequências, é que a gente é ignorante, né, doutor? Não adianta, né? A Uhum. gente não sabia das consequências. Depois do meu neurologista, doutor Lubim, doutor Alano, conversando das consequências que o risco do AVC, além do óbito e das Isso. sequelas que tem, aí me causou, fiquei um pouco mais preocupado e tive que tomar uns remedinhos para me acalmar. Porque Vai se ficar fosse... mais calmo. E o senhor tinha, conhecimento, assim, de que, na realidade, o senhor foi atendido por um clínico, né, ali em loco, no hospital em Pelotas, mas que teria tido também uma avaliação, né, um auxílio do profissional neurologista? Sabia disso? Tinha esse conhecimento através de telemedicina? Não tive, eu tive a informação a posteriori. Antes eu não tive. Eu não soube, nem no tempo que eu estava internado, fiquei sabendo depois, a posteriori. O doutor Alano foi que me atendeu, o doutor Lubini, falaram que eu tive o atendimento do TeleVC. Eu estou sabendo agora fiquei sabendo há poucos dias que foi a senhora, desde já, muito obrigado, né? Até a princípio eu achava que era o doutor Diógenes que tinha feito o TeleVC, mas Ah, eu vi que eu estava em boas mãos. que ótimo. Então, uma pergunta para finalizar, né? Se o senhor pudesse falar com outras pessoas a respeito, né, desse atendimento do AVC agudo por um profissional neurologista, mas que não está em loco no hospital, e sim através de uma videochamada, né, do tele-AVC, o que o senhor poderia falar para outros pacientes, outras pessoas, a respeito da sua experiência, né, com esse tipo de serviço? Olha, foi uma experiência, no meu caso, positiva, eu praticamente sem sequela, né? Como eu já falei para a senhora, algum problema às vezes de memória, coisa assim, mas está sendo superado. Mas, olha, o que eu tenho que dizer para o pessoal é que confie no seu profissional, que está sendo o atendimento presencial, e pode ter certeza, quem está lá no outro lado do vídeo, lá do celular, da câmera, não sei como é que funciona, até admito minha ignorância, tem um profissional competente que está ali auxiliando aquele profissional que muitas vezes não sabe, né? Então, é de extrema importância isso aí. E vamos dar viva para a tecnologia, né? A tecnologia que, Hum, teoricamente, ajudou a salvar a minha vida, né? é isso aí, isso mesmo. Muito bom, muito obrigada, viu, pela contribuição, por ter falado. Muito obrigada. E é realmente uma satisfação saber que o senhor realmente está bem, né? Tem algumas queixas, né? Isso é bem comum e é importante tratar, né? É bem comum depois do AVC, ter principalmente essas queixas mais relacionadas ao humor que a gente fala, né? Porque tem essa alteração mesmo das moléculas dentro do cérebro, né? Dos que a gente chama de neurotransmissores. Então, realmente tem que tratar. Mesmo que não tenha ficado déficit motor, esse tipo de alteração também afeta no dia a dia, né? Então, é importante tratar. Perfeito, Obrigada. perfeito. Obrigado, doutora. Obrigado por todos. Bom, quero agradecer a presença da doutora Natana, muito obrigada pelo tempo. Senhor Orli, obrigada, parabéns, né, pela recuperação. A gente fica realmente muito feliz, né, de ver esse desfecho. E convido vocês a seguir as nossas redes sociais do MCER, né, que a gente vai estar sempre com novidades, novas entrevistas, novos convidados. E a gente se vê na próxima. Até mais.